Prezados alunos, estamos novamente aqui no Ambiente EAD e na oportunidade estaremos no nosso diálogo, na nossa conversa no dia de hoje, falando um pouco sobre a unidade 5. Unidade essa presente no Ambiente EAD. Na verdade, a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas, ela é muito recente. Ela surgiu por volta de 2003, a partir de algumas discussões a nível estadual e federal, e partindo inclusive dos próprios municípios, a fim de discutir em diversos níveis escolares a questão da cultura africana no Brasil, visto que a grande maioria da população brasileira, inclusive no último censo, é afrodescendente. Então, na verdade, quando nós falamos que a respeito da Lei 10.634/03, que rege sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas, nós afirmamos que ela é baseada principalmente numa legitimidade de um movimento iniciado em vários setores da sociedade civil, relacionado à necessidade de discutirmos de maneira mais aberta a questão do preconceito, da discriminação e todo o envolto que o tema nos propõe na atualidade. Então, na verdade, nós falamos que, para a gente entender um pouquinho a respeito daquilo que a gente vivencia na atualidade, é necessário que falemos um pouquinho a respeito da história da África. Lá no ensino fundamental e médio, acredito que todos vocês viram alguma coisa sobre África. Infelizmente, o que a gente vê lá na história, talvez um pouco na sociologia, ela é muito pouco em relação à extensão da cultura africana e da perspectiva histórica, vamos dizer assim, desse grupo. Então, na verdade, quando nós falamos em história da África, a primeira coisa que nós aprendemos lá no 6º ano de ensino fundamental é que a África é o berço da humanidade, né? Isso é uma coisa óbvia, hoje já é comprovado, inclusive, que o homem americano ele é advindo da África. Uma coisa interessante é a gente perceber que antes da formação dos reinos africanos, dos países africanos, a divisão territorial geográfica da África, nós tínhamos, na verdade, diversas comunidades, diversas tribos, clãs, talvez, né, relacionados ao próprio grupo familiar. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a África é uma mesclagem, uma variedade cultural imensa, baseada, inclusive, em pediguins linguísticos, em dialetos próprios, né, numa valorização de determinados grupos com características totalmente diferentes de outros grupos próximos. Então, nesse sentido, o brasileiro, na atualidade, ele tem talvez uma visão negativa da África, exatamente porque observa a África como um país, né? África não é país, África é continente. E essas variedades, elas são necessárias serem estudadas para que a gente possa perceber, inclusive, as diferenças de um país em relação ao outro. Se, por exemplo, nós falarmos aqui da poligamia, nós podemos dizer, inclusive, que alguns países africanos ainda hoje permanecem com os hábitos poligâmicos, permanecem, por exemplo, com práticas e rituais de iniciação sexual, mas isso, com o passar do tempo, óbvio que a cultura modifica, isso foi modificado. Uma outra visão que a gente tem muito negativa da África na atualidade é que a África é um continente extremamente pobre. E nós vamos mudar um pouco essa perspectiva através de algumas análises que a gente pode fazer por aqui. Se vocês observarem, por exemplo, esse mapa presente aqui no nosso quadro, nós vamos perceber que a África hoje é um continente de uma riqueza mineral enorme, não só ouro, manganês, ferro, zinco e etc. Para vocês terem uma ideia, Moçambique, um país no sul da África, ali que faz divisa com a África do Sul, ao sul de Moçambique, próximo a Maputo, que é a capital,
nós vamos observar que é uma região, principalmente o norte de Moçambique, mais precisamente a província de Tete, é hoje ocupada por uma empresa brasileira que é a Vale do Rio Doce, né? E a Vale do Rio Doce está exatamente na África com uma exploração mineral. E observem vocês que os mesmos problemas enfrentados pelo Brasil na atualidade em relação ao meio ambiente, em relação à exploração do terreno, da geografia territorial, em relação à extração de minério, já está acontecendo em África. É bem interessante a gente observar também que essa história da África, ela é então variada. Claro, encontramos algumas áreas ou alguns países com determinadas regiões que ainda permanecem numa pobreza extrema, mas devemos, por exemplo, fazer uma análise mais profunda nesse sentido, na medida que nós observamos que algumas capitais africanas, algumas cidades africanas, se destacam economicamente. Poderia citar, por exemplo, aqui Luanda, né, a capital de Angola. Mas o mais interessante, eu acho que aquilo que mais assola a África na atualidade é a questão da má distribuição de renda. Se a gente for ver, por exemplo, já que eu citei Angola, José Eduardo dos Santos, o atual presidente, aliás, um ditador aí há 20 e poucos anos, tem uma filha que é uma das filhas mais ricas da África. Então, o domínio econômico por parte de um grupo faz com que a grande maioria seja muito pobre. E é exatamente essa minoria que os meios de comunicação nos repassam. É interessante também percebermos que valorizar esses grupos excluídos, miseráveis, eu diria, pode ser também uma forma das ONGs, né, das políticas africanas, de conseguirem verbas a nível internacional para investimento nos países. Então, na verdade, a gente tem que analisar a África no contexto atual com um pouco de cuidado e não generalizar a África nos referindo à pobreza apenas, à exclusão, ao HIV, o alto índice de HIV, as formas de rituais. Quer dizer, hoje nós sabemos que as capitais, algumas delas se destacando em relação à suposta colonização branca. Universidades, por exemplo, sendo destacadas, como, por exemplo, na África do Sul. Claro que alguns países, nessa variedade cultural, por exemplo, alguns países do norte, né, Egito, Marrocos, Argélia, tem uma característica cultural talvez muito diferente do centro e sul africano, principalmente que são países, na grande maioria, da religião muçulmana. Então são hábitos muito diferentes dos brasileiros, por exemplo. Mas aqueles que se adaptam, ou que se adaptaram à civilização europeia, né, eles tiveram ou têm uma vida, vamos dizer assim, muito parecida com a vida do brasileiro, inclusive o próprio clima. Uma coisa interessante a respeito dessa geografia africana também é a gente analisar as diversas, a própria era do imperialismo, né? A corrida dos países europeus em conseguir parte desse território a fim de explorar, visto que naquele período já viram que o continente africano ele era propício a um enriquecimento muito grande, né? Inclusive a exploração de mineral. Então, na verdade, quando a gente fala história de África, é importante a gente analisar o que a gente vem à cabeça de imediato. Eu acredito que todos vocês aí do lado de lá já pensaram, será que a professora não vai falar sobre escravidão? A primeira coisa que vem à cabeça nossa é a escravidão africana, né? Interessante também a gente observar o seguinte: a escravidão africana, ela existiu mais de 300 anos. Ela, inclusive, é um dos recursos de alta lucratividade dos negociadores. Agora, o porquê da escravização de negros? Se a gente for pensar exclusivamente no caso do Brasil, nós vamos ver, a início, a utilização do português de índio. Vem a ideia que nós aprendemos aí na escola de que índio não adaptou ao serviço. Eu digo lá, calma lá, ou
pera lá, né? A coisa é muito além disso. Índio não era lucrativo. Você ter um trabalho de domesticar esse índio, de catequizar esse índio, de acurralar esse índio em presídios. Uma curiosidade a vocês, aqui próximo de nós tínhamos um presídio próximo ali a Visconde do Rio Branco. Inclusive aqui em Murié nós tivemos um dos maiores aldeamentos indígenas do Brasil, com uma média de 100 índios, por isso, aqui na nossa localidade. E com um contato muito grande com os coroados que viviam do lado de lá da margem do rio Pomba. Então, na verdade, escravizar índio e fazer o índio trabalhar não era lucrativo e podia dar um certo trabalho. Africano não. Africano ele era excelente marceneiro, excelente ferreiro, excelente pedreiro e tudo que fazia, fazia bem feito. Então, além disso, gerava altos lucros. Então, o tráfico atlântico ele se transforma em algo rentável, valioso, que valeria a pena apenas tanto para o atravessador que morava lá, quanto para aquele que revendia aqui. Então, não queremos dizer com isso que não tenha existido, por exemplo, outras formas de escravidão. Existiu escravidão branca. Se você pegar, por exemplo, aí a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Mas também vem a ideia, não existiu escravidão na África? Existiu. Africano escravizando africano. Só que não da forma do comércio tal como foi feito aqui. E, né, na América Central, nos Estados Unidos, na América do Norte e daí por diante. Né? Eu acho importante a gente reforçar isso porque surge a ideia de uma inferiorização do escravo e descendente em consequência da cor. Então, na verdade, o conceito de cor acaba determinando no século XIX o conceito de raça. Raça foi um conceito utilizado aí, se vocês pegarem, por exemplo, o Darwin, a gente vai ver ele reforçando essa ideia da existência racial para humanos. Hoje nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, né? Nós sabemos que a raça, ele define, eu trouxe até uma definição interessante aqui do Kabengele Munanga, que é um grande antropólogo africanista, hoje ele mora em São Paulo, foi professor durante muito tempo da USP. Ele vai dizer o seguinte: o conteúdo da raça é morfobiológico e da etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarelo pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é o conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Então nós afirmamos que o conceito de raça, no século XIX, ele é utilizado como referência para grupos humanos. Hoje nós sabemos que isso não existe mais. Nós sabemos que seres humanos nós nos referimos à etnia, exatamente pela a variação cultural, linguístico, territorial, religioso e etc. Voltando um pouquinho aqui, nós já tivemos então oportunidade de falar a partir do primeiro tópico, a questão do tráfico. Também nós afirmamos essa alta lucratividade com o tráfico, inclusive transporte em péssimas condições, a venda da mesma forma, só que um detalhe, né? E outra coisa que talvez os livros de história não trazem. É necessário que a gente perceba que escravidão no Brasil nós não podemos generalizar. Nem época ou tempo, muito menos a questão espacial. Tratar de escravidão no século XIX é uma coisa, tratar de escravidão no século XVII é outra coisa totalmente diferente. Inclusive varia muito os valores, o tipo, ou a etnia, ou o grupo, ou a cor. Por exemplo, se a gente pegar em pleno tráfico atlântico, nós vamos ver que a grande maioria dos escravos que existiam no Brasil eram africanos. Com o passar do tempo, obviamente que esses africanos vão tendo filhos. Então são escravos, nascem filhos de africanos que são brasileiros.
Se a gente chegar no século XIX, com toda a ideia de modificação de monarquia para república, de modificação de escravidão para trabalho livre, né, o fim da abolição, o preço sobe assustadoramente. Interessante também a gente observar que a forma de tratamento do senhor em relação ao escravo pode variar de lugar e de temporalidade. São coisas que, na verdade, eu aconselharia a vocês lerem um pouco mais. Aconselho aqui, por exemplo, o próprio Gilberto Freire, que aborda Pernambuco. Aconselho aqui na Senzala uma Flor, por exemplo, do Robert Slenes, que aborda o Sudeste. E quem sabe, talvez aí, dialogando um pouco, leiam Vittorio Schettini na dissertação de mestrado, né, na qual ela aborda uma análise dos escravos muriaenses no que diz respeito a apadrinhamentos, quem apadrinha e quem não apadrinha, que família é essa escrava que nós temos aqui na nossa região. Eu acho que pode acrescentar muito, ter uma visão mais ampla a respeito disso. Então, a respeito dessa chegada, né, do escravo, a vinda do escravo para cá, existem dois antropólogos americanos, que é Sidney Mintz e Richard Price, que vão fazer uma abordagem bem interessante nesse sentido, no que diz respeito ao nascimento de uma nova cultura a partir da vinda dos escravos para cá. Porque vocês imaginam, como eram vários pediguins linguísticos, várias variações dialéticas, ou dos dialetos, melhor dizendo, as pessoas, os escravos que se embarcavam nos navios, eles mal se comunicavam, porque não entendia o dialeto do outro. Então, nasce a partir daquilo ali uma cultura nova. Não que tenha jogado a cultura anterior fora, a africana. Pelo contrário. Então, mas se mescla a uma cultura diferenciada a exatamente aquilo que eles viviam na África. E, obviamente, quando eles chegam aqui, essa cultura também é adaptada. Vou citar, por exemplo, aqui a obrigatoriedade do batismo. Como a gente tinha uma ascensão, uma tentativa da Igreja Católica de se fazer valer com relação à Companhia de Jesus, né, vamos catequizar todos os índios, vamos catequizar todos os escravos, eles eram obrigados a batizarem, mesmo que depois não continuassem católicos. Então, o batismo era algo que dava a identidade, o nome, já que no período a gente não tinha também registro civil. Então, todos batizavam. Escravos, sim. Índios eram mais rebeldes, fugiam na grande maioria, mas escravos batizavam. Então, a gente vai perceber que muitos escravos, inclusive quem vai para a região do nordeste do Brasil, Pernambuco, Bahia, Ceará, a grande maioria não era católico, era muçulmano. Aliás, nem os que vinham para cá, eles tinham os rituais próprios, né? Então, na verdade, se a gente fizer, por exemplo, uma análise aqui da Bahia, como eram, na grande maioria, escravos extremamente bem informados, eles cultuavam a sua religião. Tem um trabalho muito interessante de um professor da UFBA, que ele faz uma análise do número de alcorões que chegavam clandestinamente nos portos da Bahia, no século XVIII, escondido. Então, eles não deixavam de cultuar. A mesma coisa existem os santos, né, dos cultos africanos em outras regiões. Então, na verdade, foi uma cultura que foi sendo mesclada, adaptada, até chegar no que a gente tem hoje. Obviamente, surge a questão do preconceito e da discriminação, em consequência da ideia de inferiorização pela cor da pele. Se a gente for, por exemplo, fazer uma análise do século XIX, baseado na ideia positivista, a gente vai dizer, eu acho que eu já tive até a oportunidade de falar um pouquinho aqui em outra unidade a respeito disso, a gente vai ver uma supervalorização da ciência como forma de determinação do científico, do racional. No século XIX, por exemplo, o negro é considerado inferior porque acreditava-se que não tinha condição de aprendizagem, exatamente porque possuía um crânio, um cérebro menor. Essa teoria foi caída por terra. Então, observem, o preconceito e a discriminação é uma consequência histórica baseado num conceito falho de inferiorização de um grupo em relação ao outro. Então, nesse sentido, nós afirmamos que nós temos muito ainda o que fazer. Nós temos muito ainda que conversar.
Por isso que existe hoje a lei da cota, né? Que eu sei, inclusive, que pode ser condenado por alguns de vocês que estão aí do outro lado. Mas é algo, eu digo, necessário e fundamental, exatamente para haver uma certa equiparação de grupos étnicos, não é? Acredito que nós temos muito o que nos evoluir. E aí a gente fala da África hoje, já tivemos oportunidade aí de falar rapidamente um pouco dela, né? Mas o que aconteceu com a África, né? A grande maioria do africano se sentindo, percebendo que a África talvez não teria as mesmas condições que a Europa e a América, principalmente a América do Norte, começam a se dispersar pelo mundo. Se nós fizermos, por exemplo, e até mesmo o tráfico está incluso na questão da diáspora, né? Mas falando isso mais especificamente na atualidade, o número de africanos nos últimos anos saiu muito da África, muitos na Europa. Eu tive a oportunidade de um período estar em Módena. Me chamou a atenção o número de... me falhou a memória aqui o país, mas o número de africanos presente em Módena me chamou muita atenção. Tinha mais negros do que branco, exatamente consequência dessa diáspora. E negros sendo, na grande maioria, comerciantes, né? Com relação a essa saída, hoje a gente está percebendo o inverso. Por exemplo, Portugal, na crise passada e atual, o número de portugueses indo para países africanos hoje está sendo intenso. Então, o preconceito que havia em relação aos países africanos, nos últimos anos, vem reduzindo, o que é muito interessante. Luanda, por exemplo, abriga a grande maioria dos portugueses que hoje andam por lá. Não sei se vocês sabem, mas Luanda é um dos países mais caros do mundo. Mas o português que vai para lá ganha muito dinheiro, porque eles veem o branco como um diferencial. Mas, ao mesmo tempo, existem angolanos que discriminam o branco, né? Então, é a questão do chumbo trocado, né? É uma coisa para ser analisado com bastante cautela, com bastante cuidado. A questão do imperialismo, né, na corrida dos países africanos, que nós já tivemos oportunidade de falar. Uma coisa interessante também é a questão da independência política dos países africanos, que é muito recente. Imagina, em 1975, nós tínhamos países africanos sendo independentes. Eu citaria aqui, da década de 70, por exemplo, Angola, Cabo Verde, Moçambique. São países que hoje engatinham. E eu digo mais, eu acredito que futuramente esses países poderão ter, se não fosse essa disparidade social tão grande, eu acho que esse sucesso dos países africanos seria muito mais rápido aos nossos olhos, mas essa má distribuição de renda, esse controle político-econômico por parte de um grupo faz com que essa divisão social permaneça ainda muito rígida e impossibilita, inclusive, o próprio desenvolvimento de alguns países. Para ter aí um exemplo, nós tivemos agora recentemente a fala do Zé Eduardo Santos, o presidente de Angola, decretando novamente candidato, né? E é bem interessante que lá a eleição não funciona como a nossa, não é obrigatória. Moçambique teve uma eleição recentemente. A falcatrua nas eleições é algo exorbitante. Agora estão passando por uma guerra civil violenta. Semana passada tivemos um massacre lá de corpos, né, de serem enterrados em valas coletivas, né? Coisa assim que vem alarmando a África, que nos chama muita atenção. Mas são países com uma perspectiva econômica enorme. Então, África não é só pobreza, África é também sucesso, inclusive em pesquisa. Bom, uma questão interessante aqui a respeito desse contexto geopolítico contemporâneo, né? Nós percebemos, se formos observar um mapa africano, nós vamos ver que ele tem um diferencial. As divisões geográficas elas são muito retilíneas, ou seja, não obedeceram nenhuma variação cultural, ou seja, fizeram daqueles países o que bem entenderam.
dividiram da forma com que bem achassem que deveria ser, sem respeitar, inclusive, as falas linguísticas, sem respeitar, inclusive, os cultos, as variações culturais. Por isso que a gente tem uma África ainda hoje em conflito, porque os grupos não se entendem facilmente. O dialeto, às vezes, é diferente. Vou citar para vocês o exemplo de Moçambique novamente. Algumas províncias moçambicanas e até mesmo algumas comunidades têm programas de rádio, pelo menos uma vez por dia, com dialeto local. Eles são obrigados a aprender a língua portuguesa, mas o dialeto local não desapareceu. Isso não é uma vantagem? A valorização da própria cultura linguística de um povo? No meu modo de perceber, isso é uma riqueza enorme. Então eu aplaudo essas atitudes. Então tem muita coisa boa por lá, né? Mas o desrespeito geopolítico foi uma coisa assim assustadora. Então, por exemplo, você tem vizinhos praticamente que não falam a mesma língua, né? Países próximos, colados uns aos outros, que são muito próximos do outro que mora no outro território, na divisa territorial. Então a divisão geográfica africana foi muito mal feita. Então, para que possamos resumir toda a unidade que conversamos com vocês aqui hoje, nós afirmamos que o ensino da cultura afro, ela é obrigatória nas escolas, desde o ensino fundamental ao ensino superior. Afirmamos que a África, ela pode ser sim considerada o berço da humanidade. Vimos também que o conceito de raça, ele é usado de maneira incorreta. Temos a falsa impressão, né, de que a escravidão era apenas utilizada com africanos. Nós vimos, inclusive, que existiam outras formas de escravidão numa história mais antiga. Também, né, nós afirmamos que a escravidão africana, ela existiu num espaço de tempo pré-definido, né? Não resta dúvida que, em consequência dessa escravidão, nós sofremos hoje consequência disso, com a própria discriminação e com o próprio preconceito. Existe uma ideia de que a abolição, ela não existe, já que a discriminação e o preconceito, ela existe até hoje. Então, na verdade, nós precisamos, urgente, fazer o nosso papel para que essa discriminação, para que esse preconceito, para que essa exclusão social do afrodescendente se torne uma coisa antiga, passada, né? Claro que mudar a mentalidade de um povo, nós não mudamos de uma hora para outra. Mudar a mentalidade é lenta. Então, toda adaptação que é feita hoje pelos movimentos negros a nível nacional, todos os movimentos feitos pelo grupo de mulheres negras, nada mais é do que um recurso para fazer valer o papel enquanto cidadão. Que nós possamos ser uma forma ou um indivíduo de transmissão de valorização individual e de não discriminação. Um grande abraço a todos, bons estudos e boa prova.